Olá, meus prismas, sejam bem-vindos ao Prismática Tarô, seu canal de tarô e oráculos aqui no YouTube. Para quem não me conhece, é novo aqui, eu sou a Raíssa e vamos começar aí mais uma leitura para os próximos dias. Ela é válida quando ela chegar até você, para o coletivo de Câncer. Se você é de Câncer no Sol ou tem esse aspecto forte aí no seu mapa, ou está lidando com alguém de Câncer, também se sentir, pode inverter as energias, certo? Na descrição do vídeo eu deixo o link do meu Instagram. Lá você tem informações sobre outros conteúdos e leituras particulares, certo? E desde já te convido a ver esse vídeo até o final para que a mensagem tenha início, meio e fim. Lembrando que são leituras coletivas, então use sempre aí o seu bom senso e discernimento sempre para saber se foi ou não para você, certo? Vamos começar então. Vou iniciar a leitura de vocês aqui com o tarô de Marcélia para Câncer. Vamos ver o que os cancerianos precisam ouvir neste momento ou para os próximos dias. Boa sorte. O louco, a torre, 2 arcanos maiores já na mesa. Só arcano maior na mesa, gente, é a roda da fortuna. Olha só. Fundo do deck, 4 de copas. Aqui eu sinto que vocês podem estar tomando decisões imaturas e desenfreadas porque estão sentindo alguma coisa, a falta de alguma coisa. O 5 de ouros me fala de escassez, de falta, de se vitimizar. E o 4 de copas me fala de um certo tédio, de uma certa insatisfação no campo emocional aqui. E aí, a torre está no centro da sua leitura. Se você agir de forma infantilizada, se você agir de forma imatura, algo vai ruir. Algo vai ser desconstruído. Então, o que eu sinto aqui para vocês, Câncer, é o seguinte. Enquanto vocês não tiverem algum tipo de maturidade para lidar com as fases novas ou com as perdas ou com as insatisfações de vocês, principalmente no campo afetivo, porque olha só, os enamorados com 2 de copas me aponta que vocês estão fugindo de decisões importantes no que se refere a parcerias afetivas ou de trabalho, porque aqui saiu o 5 de ouros e o 4 de copas. Se coloque na sua posição de autorresponsabilidade, senão você vai ficar sempre recomeçando e desconstruindo, recomeçando e perdendo, dando o pontapé inicial e a coisa nunca anda, e aí você fica nesse alto e baixo da vida. A vida está te dando uma grande oportunidade de agir com mais inteligência. E inteligência emocional. Sabe? Aqui eu sinto um canceriano muito afobado. Ah, isso aqui não tá dando certo, vou partir para outra. Aí o negócio não vai para frente. Ah, isso aqui não tá dando certo, mas você não tá parando para entender por que tá dando errado. Por que estão tendo perdas? Por que de tanta insatisfação emocional? Falta uma decisão importante, falta um posicionamento. Aqui eu sinto que não dá para ter tudo, tá? Se você tem medo de desagradar alguém, ou se você foge das suas próprias questões porque você tem medo de sofrer, medo de perder, medo de ser abandonado, aqui vai falar o seguinte: enquanto você mantiver uma postura imatura de estar sempre começando, você nunca vai conseguir levar algo adiante, porque isso vai ser desconstruído.
e você fica rodando em círculos. Uma fase eu tô muito bem, uma fase eu tô na baixa, uma fase eu tô muito bem, uma fase eu tô na baixa. E isso faz com que você perca tempo, energia, desgastes e principalmente dinheiro. Aqui falta uma pausa importante e uma decisão de se priorizar ou priorizar algum campo aqui para que você entenda a raiz do problema. A torre no centro é sempre, não é sempre não, aqui está me falando que precisa haver uma desconstrução do porquê você está sempre se jogando em coisas novas de uma forma muito imatura. Aqui a gente está falando de imaturidade. E isso vem sendo recorrente nas leituras de câncer, tá? Aqui existe uma necessidade de um enfrentamento sincero, honesto e genuíno do que não está dando certo. Porque a casa de Deus aqui no centro também me fala até dessas perdas financeiras, essas moedas caindo aqui. É como se você estivesse investindo o seu dinheiro no lugar errado, da forma errada. Aqui eu sinto uma falta de estratégia, tá? Uma falta de estratégia, uma falta de pensamento. É como se você fosse levado sempre pelas emoções. E a instabilidade emocional vai fazer sempre com que você esteja começando e ruindo, começando e ruindo, começando e ruindo. E esse ruir é para te mostrar, olha, não é desse jeito, não é desse caminho, não é nessa forma. A espiritualidade está te alertando a algumas leituras já a respeito da fuga de si mesmo. Precisa haver uma pausa aqui no sentido de amadurecimento e inteligência emocional, senão você vai continuar perdendo. Vai continuar perdendo pessoas, contratos, dinheiro. E se você se colocar na posição de vítima, porque o 5 de ouros também me fala de não sei por que isso acontece comigo, não sei por que tá todo mundo feliz lá e eu não tô feliz, porque falta aí uma autoanálise. Vamos entender melhor. Isso é muito forte, tá? São 3 arcanos maiores na base energética que abre a leitura. Se você não usar de estratégia, não vai dar certo. Se você não parar a usar o teu racional, não vai dar certo. Fundo do deck, 2 de copas novamente. 10 de espadas. O mago. Exatamente, ó. O pendurado tá me falando que vocês precisam fazer uma pequena pausa. E aqui, como tá no oculto, vocês não estão pausando para entender o outro lado da questão, ou para dar o tempo para entender as inseguranças de vocês. E vocês acabam ficando, às vezes, até como uma pessoa sem credibilidade, porque estão sempre... Lembra que eu falei aqui, ó, desgaste. Vocês precisam entender a finalização de alguma coisa antes de se jogar no novo. Vocês têm tudo que vocês precisam, mas está havendo aqui um mau aproveitamento das próprias energias por uma falta de pausa para avaliar o que não está dando certo e o porquê disso. Vamos lá, o que mais para Câncer? De novo, a roda da fortuna. Não tem como mentir uma coisa dessa, né? A lua, como eu falei, vocês precisam olhar para as questões, para os medos, para as inseguranças. Vocês precisam olhar para dentro. A carta da lua rege vocês. A lua rege o signo de Câncer. Vocês têm que entender os ciclos, as fases que vocês têm passado e por que da inconstância. Muitos podem estar perdendo oportunidades muito boas de trabalho, ou oportunidades afetivas, ou oportunidades de um modo geral, porque não estão desconstruindo, olhando para dentro e aproveitando de viver as crises.
As crises que a gente passa, crise de identidade, crise no profissional, crise no emocional, ela é pra gente olhar o que aquilo tá querendo dizer, sabe? É como se vocês estivessem com medo de fazer um mergulho muito profundo e encontrar o que tem aí dentro de vocês. Cavaleiro de Ouros. É um processo lento, é um processo demorado. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Você precisa olhar as suas questões. Você precisa analisar as coisas com mais fluidez, no sentido de entender o valor das coisas que vocês estão dando início, para que seja algo sólido, mesmo que seja demorado, e não instável, com tanto altos e baixos aqui, quanto a roda da fortuna. Eu sinto aqui que muitos estão até vivendo um processo de ansiedade. A ansiedade, ela inebria o discernimento. Ela dificulta a visão. E você precisa fazer um pouco de esforço para buscar se isolar um pouco, meditar ou refletir, ou fazer um retrocesso aí dos últimos 10 meses, dos últimos 10 anos da sua vida, o que não está indo para frente, por que não está indo para frente. Vamos lá. Três de copas. A temperança. Rei de bastos. Eu tô falando aqui com cancerianos que têm um medo absurdo de falhar, mas não param para pensar nas próprias atitudes, por medo de olhar para as próprias questões que precisam ser modificadas. Por quê? 10 de copas, 2 de bastos, imperador. Não sei se vocês tiveram aí uma criação ou vieram de uma família ou de um contexto de relacionamento que estava muito rígido, muito enraizado. E aqui existe alguma questão para algumas pessoas com uma figura de autoridade um pouco confusa. Ou vocês mesmos se tornaram pessoas confusas justamente porque não conseguem separar de onde vêm as crises, de onde vêm os medos, de onde vêm as inseguranças. E aí vocês se colocam nessa roda viva de sair, de se distrair, de beber, de viajar, de começar coisas novas, sem estratégia, sem propósito, sem calma. Vocês precisam curar alguma coisa muito internalizada em vocês. E é isso que está pedindo, tenham calma. Tudo que você fizer na pressa não vai dar certo. Vocês vão perder dinheiro, vocês vão perder oportunidades, vocês vão perder estabilidade mental e emocional. A saúde emocional e mental aqui vai ficar um furdúncio. Por quê? Busque construir coisas de mais valor na sua vida. Isso demora. É um processo demorado, tá? Aqui ele carrega uma moeda com um diamante. O diamante, da forma que a gente vê, ele não nasce assim. Ele não tá assim na natureza, né? É uma pedra bruta. Aqui fala que você precisa aperfeiçoar os seus valores, aperfeiçoar as escolhas de maneira mais ponderada, mais madura e com mais pé no chão. E aqui me fala da união dos dois elementos, o fogo e a terra. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho o meu ímpeto, eu tenho as minhas questões que eu quero realizar, a minha criatividade, mas eu preciso materializar isso com calma.
Existe um afobamento muito grande e um senso de o meu universo, ele é desse jeito, não entendo por que os outros não agem dessa forma também. Ou aqui existe uma grande defesa numa máscara de sou empoderado, empoderada, mas na verdade eu escondo as minhas inseguranças porque eu não posso demonstrar as minhas vulnerabilidades, porque eu tenho comigo um medo, uma insegurança, uma memória familiar ou uma memória traumática de questões de abandono ou de autoestima baixa. Aqui, o poder de vocês, ele está sendo devolvido se vocês obtiverem um tempo de pausa e entenderem onde precisa haver uma cura. E se há uma cura, há uma ferida. Se há uma ferida, tem algo a ser olhado, tá? Então, se você não estiver conseguindo entender o porquê que as coisas não estão dando certo, busque fazer um retrocesso da sua vida, busque entender onde estão as suas próprias falhas e entender a raiz delas. Aqui eu sinto de fato um canceriano que foge. Você foge das questões difíceis e ser adulto é ter conversas difíceis, é ter enfrentamento de crise. Aqui você esquiva, tá tudo certo, vou lá esquivo, isso aqui não deu certo, vou atento de novo, mas não tem estratégia, tá? É isso que tá falando a leitura de vocês. Se não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Busque ajuda. Faça uma leitura de tarô, vai fazer um mapa astrológico, busque uma psicoterapia, não sei, busque um esclarecimento para te direcionar a soluções, certo? Vamos ver aqui um recado da espiritualidade. Aqui eu sinto um canceriano que pula de galho em galho, não para em trabalho nenhum, não finaliza os projetos que começa, os relacionamentos não duram, porque, enfim, não observa a base, a estrutura do que precisa ser olhado. Vamos lá. Baralho, me mostra aqui um conselho da espiritualidade. 9 de espadas, 8 de copas, 8 de ouros, 4 de paus, valete de copas, 2 de paus, 7 de copas. Falta pé no chão, como eu falei. Falta pé no chão. Rainha de ouros, rei de paus, rainha de copas. 7 de espadas, 5 de... Vocês estão resistindo a uma modificação que precisa ser feita, principalmente no campo mental, né? Vocês ficam extremamente atormentados por alguma questão do passado de vocês, algo que vocês... Aqui eu sinto uma situação traumática. Vocês passaram por alguma questão de abandono, ou vocês abandonaram alguém porque a cabeça de vocês estava tão confusa que vocês não conseguiram enxergar uma saída. E aí vocês se colocam sempre numa situação de uma falsa estabilidade aqui, porque vocês vivem a indecisão. Vocês têm opção demais aqui. Vocês têm que saber escolher. É exatamente o que está falando aqui. Vocês precisam fazer escolhas melhores. E por que escolhas melhores? Porque vocês estão com medo. Aqui eu sinto exatamente isso. Eu estou numa coisa, eu quero estar em outra. Aí eu estou no trabalho, eu estou pensando que pode ter um outro trabalho melhor. Se eu estou com uma pessoa, eu estou com ela, eu estou flertando com outros, pensando que eu tenho outras possibilidades. Aqui você não se compromete seriamente com nada, porque sua cabeça está sempre fora do contexto.
Você está sempre pensando no externo, você está sempre pensando para fora. Você está sempre se jogando em novas jornadas de uma maneira muito rápida. Só que isso te traz instabilidade. Então, Câncer, chegada a hora aí de olhar para suas questões internas. É hora de ter conversas difíceis com você e com as pessoas ao seu redor. Certo, Câncer? É isso que eu vejo para vocês. Espero ter te ajudado. Eu falo exatamente o que eu tô vendo aqui nas cartas. Nada além disso. E se eu pude te ajudar de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Até mais!